1º de dezembro tem um significado muito importante também nos dias de hoje. Ou seja, tem a ver com a relação da luta pela soberania, pela independência, pela integridade daquilo que amamos. E Portugal, nesse caso, deu um exemplo em 1640, uma realidade diferente, um mundo muito diferente do mundo de hoje, em que a Espanha estava em luta contra outras potências que depois vieram a dominar o mundo, uma França, uma Inglaterra e até uma Holanda. E Portugal estava aquilo que se designa hoje, União Ibérica. E, portanto, ao fim de uma dinastia filipina, em que foram colocados em causa algumas questões de princípio para os portugueses, designadamente as questões fiscais, as questões de perda de poder da nobreza, as questões do império, designadamente o Brasil, a África, a Ásia, houve um conjunto de conjurados que, mesmo aqui ao lado, se reuniram e que depois depuseram o regime espanhol. E, portanto, é uma luta por aquilo que era o restaurar a independência de um país que tinha tido, digamos, os seus problemas em 1580, em termos de sucessão, mas que depois da origem também, a escolha de um líder que soube definir uma estratégia e que muito lutou para conquistar novamente o seu espaço. Mas, efetivamente, houve um conjunto de ações estratégicas a nível político, diplomático, a nível militar, que conduziram efetivamente a esse reconhecimento, não só da Espanha em termos do Tratado de Lisboa, mas depois por toda a comunidade internacional. Nessa altura já não era Dom João IV, já era Dom Pedro. E, portanto, este é importante, esse exemplo de luta, de determinação, e daí ser feriado em 1823. Terminou esse feriado aqui há uns anos atrás por questões de sumenos importância e não por questões, obviamente, estratégicas, e voltou novamente, se não me engano, em 2016, a ser novamente feriado depois de 4 ou 5 anos em que não o foi. E, portanto, acho que é um exemplo para um país como o nosso, aqui encravado numa Península Ibérica, um exemplo de determinação, de luta pela sua independência para outros países que hoje também lutam por essa mesma independência, não só na Ucrânia, mas também noutros pontos do globo. Celebrar o 1º de dezembro, mesmo no quadro da União Europeia, é importantíssimo, até porque o quadro que tínhamos na altura era um quadro em que até tínhamos moeda, em que até tínhamos lei, em que até tínhamos representantes do poder político. E, portanto, a realidade hoje é diferente, efetivamente, mas o exemplo português é também um exemplo que incentiva outros países a fazer parte desta mesma comunidade, ou seja, a ter também a sua autonomia em várias áreas, assumindo a perda de soberania noutras áreas, porque o mundo hoje também é diferente, temos um mundo globalizado que não tínhamos nessa altura. E nessa perspectiva é um exemplo que deve ser comemorado, que deve ser festejado, que deve ser um feriado nacional, muito mais que outro tipo de feriados que ainda vamos tendo. E, portanto, porque é comemorar, é evocar momentos importantes da história de Portugal. E se há um momento que é importante, é a criação de Portugal, 1143, 5 de outubro, e depois é este feriado. São dos mais importantes feriados em Portugal, deveria ser 5 de outubro e 1º de dezembro.